E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ele aqui está fazendo uma oração, ele começa a fazer uma oração. Deixa eu explicar que a gente vai falando aqui devagarzinho, ok? Bom, aqui é uma guerra anunciada, contra um reino, contra um rei e contra um povo. E tudo aquilo que vem e é maior do que nós, a gente se assusta, sim ou não? Sim. Não dá para dizer que a gente não está com medo desse vírus, dessa peste. Sim ou não? Sim. Porque quando Josafá foi avisado, está vindo aí algumas nações contra o teu povo, ele temeu a Deus. Ele temeu, ele ficou com medo, na verdade. E aí o que ele fez aqui? Ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Ele apregoou um jejum. Isso é o que o nosso presidente apregoou para essa nação. Ele apregoou por quê? Porque o inimigo era grande. E o que nós estamos enfrentando é muito grande. Porque a ciência não descobriu a cura. Tem gente morrendo, tem algumas coisas acontecendo. Então, isso é coisa, sabe para quem resolver? É coisa para Deus. Aleluia. Isso aqui é coisa para Deus. Há uma permissão de Deus. E se Ele permitiu, Ele é o único que pode tirar isso. Então, Ele apregoou um jejum. Sabe o que Jesus disse em alguns textos na palavra de Deus? Que existe uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. E para falar a verdade, o jejum já não é um costume mais da igreja. A gente já não tem o jejum como um costume. Então nós temos que voltar a ter esse costume de novo, a apregoar um jejum. Ele fez isso em toda a nação de Judá. E Judá se ajuntou para fazer uma coisa, para pedir socorro. Aleluia. Para pedir socorro para quem? Olha o que diz a Bíblia em Salmos 46. Quem é que está com a Bíblia aí para me ajudar? Versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é que pode nos socorrer nesse momento? Deus. Quem é que pode nos salvar nesse momento? Jesus. Quem é que pode fazer alguma coisa para nós nesse momento? Jesus. Ele é socorro em que tempo? Quem é que está angustiado? A nação brasileira está angustiada. O povo está preso em cavernas. O povo está dentro de casa com medo, angustiado. Mas o que a Bíblia diz que Deus é presente, Deus é socorro bem presente na hora do quê? Da angústia. Olha que diz o Salmo 60. Vai lá para frente, me ajuda aí. Salmo 60, versículo 11. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro de quem? Os homens. Aleluia. Vão é o socorro de quem? Então não dá para se apoiar em nada dessa terra. Verdade. Deus. Não dá para se apoiar em ninguém. A Bíblia está dizendo que é vão o socorro do homem. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 121. Vamos lá. Eu tô dentro de um texto aqui, de um contexto, para nós tentarmos aplicar a palavra. Salmo 121, versículo 2. Eleva os olhos para os montes. E de onde vai vir o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Espera aí, o meu socorro vem dos homens? Não. O que o Salmo 60, versículo 11 falou? Que em vão é o socorro de quem? Então da onde vai vir o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz no Salmo 124, vai lá comigo, me ajuda aí. Versículo 8, o nosso socorro, quem está lá, quem está comigo? Salmo 124, versículo 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor. O que ele fez? Ele é o Criador? Ele pode tudo? Sim. Ele tem todo o poder? Glória a Deus. Ele tem o domínio de todas as coisas? Amém. Tudo está em tuas mãos? Sim. Amém. Então ele tem poder para repreender esse mal também perante essa nação. Glória. Ele tem esse poder. Por quê? Porque toda a nação se achegou, apregoou um jejum e começou a buscar ao Senhor e pedir socorro a Deus. Aleluia. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Depois que todos se ajuntaram,
Josafá fez isso, ele começou a fazer uma oração, e eu vou fazer essa oração aqui que está na Bíblia, está em 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo 6, ele disse, olha o que Josafá estava dizendo para Deus, ele disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Aleluia! Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante de teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Glória a Deus. Eu acredito. Ele está puxando aqui um relatório do que Salomão orou lá atrás, na construção do templo. Ele disse que quando construiu o templo, Salomão estava dizendo, Senhor, se algum mal nos sobrevier para esta nação, peste, fome, terremoto, enfermidade, e se o povo entrar na tua casa e orar, tu ouve, tu perdoa pecado? Deus recebeu a oração de Salomão. E você quer que eu fale uma coisa? Deus também recebeu a oração de Josafá. Nós estamos diante de uma enfermidade, mas nós se juntamos para buscar o Senhor, fizemos uma oração, trouxemos uma direção da palavra de Deus, e quando veio a direção da palavra de Deus, a Bíblia diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, que no meio do arraial, levantou-se um profeta por nome de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, e Jesiel disse, dai ouvidos, povo brasileiro. Aleluia! Dai ouvidos, povo brasileiro. Não só a igreja. Por que povo brasileiro? Porque mês de fevereiro, mês de janeiro, o povo pulou carnaval, fez oferendas, sacrifícios a Baal, a deuses estranhos. Você acha que essa conta não ia chegar um dia? Verdade, meu Deus. Uma hora a conta chega. Uma hora o pecado sobe nas narinas de nosso Deus, e aquilo é nojento aos olhos e ao cheiro de nosso Deus. Uma hora a conta ia chegar, é muito pecado. Uma hora a conta chega, e chegou para essa nação, mas se o povo se propor a buscar a Deus, o mesmo Deus que permitiu, é o mesmo Deus que vai arrancar, porque a Bíblia diz que Ele sara, Ele mata e Ele também faz viver. A Bíblia diz que Ele é o dono da vida, que Ele tem a chave da morte e a chave do inferno. A Bíblia diz que Ele pode tudo e Ele tem todo o poder. Quem diz isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando o povo se uniu, Deus levantou um profeta, e o profeta diz, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, não tenham medo, não tenham medo, não tenha medo. Se você confia em Deus, não tenha medo. Se você acredita em Deus, não tenha medo. Eu não estou pedindo para você brincar com a morte. Eu não estou pedindo para você brincar com a enfermidade. Eu estou pedindo para você não entrar em depressão. Para você não entrar na casa da loucura com a sua mente, com o que está acontecendo. Deus diz para aquele que acredita nele, não tenha medo. Aleluia! Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, ou por causa desse vírus que é imenso, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Agora, presta atenção. Deus levantou um profeta para falar isso quando o povo se ajuntou para buscar a Deus, quando o povo se arrependeu, quando não pensa que não houve, os olhos não marejaram, porque assim, às vezes eu estou em casa, eu olho e falo, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Há uma permissão de Deus. A igreja precisa acordar.
E não é fazer uma oração jogada ao vento. Não é dizendo assim, está na tua mão, Senhor. Deus quer um arrependimento da nação. Deus está requerendo. Aleluia. Deus está requerendo um arrependimento da nação. Deus está requerendo perdão, que o povo peça perdão, que o povo venha se arrepender dos erros. Se nós, como igreja, não entender isso não vai sair, a gente vai perder essa guerra. Verdade. Mas Deus diz na sua palavra que a guerra é dele, dá para entender? Amém. Se nós comprarmos essa guerra em oração, Deus, ele compra essa guerra de nós. Se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós nos arrependermos, a guerra não vai ficar na nossa mão. Ela vai para a mão de Deus. E Aleluia. Deus vai nos dar vitória, porque a peleja não é nossa, a peleja é dele, em o nome de Jesus. E até aqui tá bom, amém? Então agora, queridos, é a hora da gente fazer a nossa guerra aqui. Nós vamos orar ao Senhor. E eu queria que você orasse, ok? Vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Mas não é um clamor jogado ao vento. É um clamor diante de Deus. Amém? Levanta suas mãos aí sem ira e sem contenda. E do jeito que você tiver, você pode andar para lá, andar para cá. Você pode ajoelhar no chão, ok? Nós vamos passar aqui alguns minutos orando. E eu quero que você entre em oração, por gentileza. Se você veio, você não veio a passeio. Se você veio, você não veio para ver. Você veio para entrar nisso. Você veio para orar. Você veio para buscar. A guerra, Aleluia! a igreja, quando entra na batalha, Deus responde. A Bíblia diz que quando o povo clama, Deus responde. A Bíblia diz que quando o povo busca, o Senhor responde. O Senhor vai responder para nós. Nessa manhã vai responder para essa nação. No nome de Jesus. Então entremos em oração, por gentileza. Vai lá. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Espírito Santo. Senhor meu Deus, me abençoar, meu Deus, essa nação. Me abençoar, cada um de nós. Meu nome de Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas aqui neste lugar. Tenha misericórdia, meu Pai, dessa nação. Tenha misericórdia, meu Pai, dos estados dessa nação. Tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia de Santa Catarina. Tenha misericórdia do Paraná. Tenha misericórdia do estado de São Paulo. Tenha misericórdia de Minas Gerais. Tenha misericórdia do Espírito Santo. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, do Rio de Janeiro. Oh, aleluia. Visita, meu Pai, nessa manhã, meu Pai. Bahia. Visita, meu Deus, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Rio Grande do Norte. Visita, meu Pai, os estados do Nordeste. Visita, meu Deus, estados do Norte, Pai, Amazonas, Acre. Visita lá, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, os estados do Centro-Oeste, meu Deus. Visita o Mato Grosso do Sul, Rondônia. Visita Goiás. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, os estados dessa nação. Tenha misericórdia, meu Pai, de São Paulo. Tenha misericórdia do nosso Brasil. Tenha misericórdia de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos com o Senhor, meu Deus. Espírito Santo, dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós nos propomos aqui a estar, meu Pai, buscando a tua face, pedindo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, meu Pai, desse estado, do seu povo. Tenha misericórdia das casas, dos lares, dos meus irmãos em Cristo, da nossa família, da nossa parentela. Visita o Bolsonaro. Visita o Bolsonaro, meu Deus, dá graça para esse homem, da saúde, da inteligência, meu Deus. Coloque homens, meu Pai, ali do lado dele que possam auxiliar com fé, o auxiliar, meu Pai, com justiça, com verdade, com lealdade. Pai, homens que não sejam amantes do poder, homens, meu Pai, que não queiram, meu Pai, a glória para si, mas queira ver o povo abençoado.
Aleluia. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Jesus. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra, Pai. Sara a nossa terra. Tenha misericórdia de nós. Pecados dessa nação. Pecados de feitiçaria. Pecados de idolatria. Pecados, Pai, que vem trazendo maldição para essa terra. Senhor, a tua palavra diz que se o povo buscar o Senhor um dia, ouve o nosso clamor, Deus, ouve o nosso clamor, Senhor, ouve o nosso clamor, Pai. Senhor, essa doença está sendo levada para o lado político, Deus. Senhor, o propósito é afetar a tua igreja, o propósito é tirar quem honra a Deus. O propósito é tirar, meu Deus, dando poder àqueles que dão legalidade, àqueles que abençoam a igreja. O propósito, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz e nos ensina, meu Pai, que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia dessa nação brasileira, misericórdia do Senado, misericórdia dos deputados, misericórdia dos governos. Senhor, visita a mente de glória, dos prefeitos, visita a mente, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita os empresários que estão falindo, que estão precisando, meu Pai, ir ao trabalho. Senhor, visita o teu povo, meu Deus, que está padecendo necessidade. Oh, Espírito Santo, só o Senhor é Deus, só o teu nome é capaz. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o teu nome é santo, Pai. Olhe para as nossas dificuldades, Senhor. Olhe para nós, Pai. Olhe para essa região, Senhor. Olhe para o nosso Brasil, Senhor. Oh, Espírito de Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus.